Já tentaram medir o comprimento de uma circunferência? O diâmetro e o raio são fáceis de medir. São apenas segmentos de reta que se medem facilmente com uma régua graduada. Mas para medir o comprimento de uma circunferência, talvez uma fita métrica não seja suficiente, embora um pedaço de cordel te permita obter um valor bastante aproximado. Será que existe uma forma mais simples e exata? O perímetro de uma circunferência aumenta ou diminui em função do seu diâmetro. Contudo, a relação é mais profunda. Com efeito, o quociente entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é constante. Os historiadores não têm certeza de quando ou como esse número foi descoberto pela primeira vez, mas ele é conhecido, de uma forma ou de outra, há quase 4.000 anos. Aparecem estimativas deste valor em obras de matemáticos da Grécia Antiga, Babilónia, China e Índia. Crê-se mesmo que tenha sido utilizado na construção das pirâmides egípcias. Os matemáticos estimaram o seu valor inscrevendo polígonos em círculos. No ano 1400 foi calculado esse valor com 10 casas decimais. Quando é que se encontrou finalmente o valor exato em vez de apenas simples estimativa? Na verdade, nunca. O quociente entre o perímetro de um círculo e o respectivo diâmetro é conhecido como um número irracional, que nunca pode ser expresso numa fração. Podemos obter uma aproximação, mas, por mais rigorosa que seja essa fração, o resultado será sempre um valor aproximado. Para escrever o referido quociente na forma de dízima, teremos de escrever uma série contínua de dígitos, começando com 3,14159 e continuando indefinidamente. É por isso que, em vez de tentar escrevê-lo, um número infinito de dígitos, apenas o representamos usando a letra grega π. Atualmente testamos a velocidade dos computadores pondo-os a calcular π. Os computadores quânticos são capazes de calcular π com 2 milhões de dígitos. Há pessoas que entram em competições para saber quem consegue memorizar o maior número de dígitos de π. O recorde está em mais de 67 mil dígitos. Na maioria das utilizações científicas só são utilizados os primeiros 40. E que utilizações são essas? Bem, quaisquer cálculos envolvendo círculos, desde o volume de uma lata de refrigerante até às órbitas dos satélites. E não se trata apenas de círculos. π também é útil no estudo de curvas. Por exemplo, é utilizado no estudo de sistemas periódicos ou oscilantes, como relógios, ondas eletromagnéticas e até música. Em estatística, π é usado, por exemplo, para calcular a área sobre uma curva muito especial, a curva de Gauss, o que é útil para estudar as distribuições, por exemplo, das provas e exames, mas também em modelos financeiros ou margens de erro nos resultados científicos. Como se isso não bastasse, π é usado em experiências de física de partículas, como os que usam o grande colisor de hadrões, Large Hadron Collider, não apenas devido ao seu formato, mas de forma mais subtil por causa das órbitas em que se movem as pequenas partículas. Os cientistas até têm usado π para provar a noção ilusória de que a luz funciona tanto como uma partícula quanto como uma onda eletromagnética. E, talvez o mais impressionante, para calcular a densidade de todo o nosso universo, que, a propósito, ainda contém infinitamente menos matéria do que o número total de dígitos em π.